poucos profissionais conhecem a forma correta de colocar arquivos na nuvem. A grande maioria só usa um serviço para colocar todos os arquivos e alguns ainda fazem um monte de gambiarra para que isso funcione. Mas o que poucos sabem é que existem serviços específicos para cada tipo de arquivo. Existem várias formas de você armazenar arquivos em nuvem. A diferença é o motivo pelo qual você vai armazenar esse arquivo. E nesse vídeo eu vou te dar alguns exemplos de serviços e vou falar para qual motivo serve cada um desses serviços, como você vai utilizar cada um deles. Mas antes, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal e bora lá! Bom, se um dos motivos pelo qual você vai armazenar esses arquivos é para você ter um servidor de arquivos, por exemplo. Aí, usando a nuvem da AWS, você tem alguns serviços que você pode utilizar, alguns serviços específicos para isso. A grande maioria, quando vai criar um servidor de arquivos em nuvem, qual é a tendência que seja feita? Você vai lá, vai subir um servidor Windows ou um servidor Samba e vai compartilhar uma pasta e vai querer acessar essa pasta da sua rede local através de uma VPN. Eu já vi muita gente querer fazer isso até pela internet. O cara vai lá, cria um servidor de arquivos com Windows, compartilha uma pasta no Windows e quer que seus usuários acessem através da internet essa pasta. Essa não é a melhor forma de você fazer isso. Então, no caso de um servidor de arquivos, por exemplo, na nuvem da AWS existem pelo menos dois serviços aí que servem bem para você utilizar nesse modelo. Um deles é o Workdocs. O Workdocs ele é um serviço que você consegue colocar um para cada usuário. Então, cada usuário vai ter o Workdocs e aí esses usuários conseguem compartilhar arquivos entre eles. E todos esses arquivos estão na nuvem. Você só precisa ter um agente instalado e aí você pode utilizar em qualquer dispositivo. Pode ser no smartphone, pode ser no seu computador, em qualquer dispositivo que o usuário logar, ele vai ter acesso a esses arquivos, inclusive através da web. Então o Workdocs é uma solução para servidor de arquivos. Uma outra solução também muito boa para servidor de arquivos é o Storage Gateway. O Storage Gateway já é melhor para uma rede maior, onde você vai ter um storage, você vai ter um disco compartilhado com todas as pessoas da sua rede e os dados que você colocar nesse disco vão estar sincronizados na nuvem, sem você precisar ter uma VPN, sem você precisar ter uma conexão entre a sua infraestrutura local e a nuvem. Então, o Storage Gateway também ele é muito bom para servidor de arquivos, inclusive você consegue trabalhar com todo o permissionamento de Windows, todo o permissionamento de segurança que você tem que colocar num file server, você consegue fazer isso no Storage Gateway. Outro motivo pelo qual as pessoas armazenam arquivos em nuvem é para backup. E aí, para backup eu já vi usarem de tudo nessa vida. Só que a AWS tem um serviço que ele é muito bom para armazenamento de backup, que é o S3. O S3 ele é um storage de objetos, onde você vai colocar os seus arquivos lá e lá você consegue colocar arquivos a longo prazo. Então, por exemplo, se você tem backups que você precisa armazenar aí por 5 anos, por exemplo, você tem modos de armazenamento mais baratos, onde você armazena esses arquivos a longo prazo com um custo super baixo. Então essa seria a melhor forma de você usar, por exemplo, para armazenamento de backups. Um outro exemplo é se você tem uma aplicação, um software, e esse software normalmente ele vai instalado ou em servidores ou em containers. E aí, para isso, você tem vários outros serviços ali dentro da nuvem para você utilizar para armazenar esses arquivos da sua aplicação. Um deles também é o S3, porque o S3, como eu disse, ele é um storage de objetos e ele serve para esse tipo de armazenamento. Esse é o motivo pelo qual ele existe. Então, você pode armazenar imagens, você pode armazenar vídeos, todo o conteúdo estático da sua aplicação, do seu site, inclusive CSS, HTML, tudo isso você pode armazenar no S3. Ele é um storage de objetos que foi feito para isso. Mas existem algumas aplicações que não conseguem trabalhar com o S3 ou que você não tem acesso a alterar a aplicação para que ela trabalhe com S3. E para isso, a nuvem tem outros tipos de armazenamentos. Por exemplo, o armazenamento que fica lá do seu servidor, da sua instância. Então, o armazenamento do servidor é um volume EBS. Ele é um disco, mas ele é um disco virtual. O que acontece? Num volume EBS, quando você armazena arquivos ali dentro, na sua grande maioria você não consegue compartilhar esse volume com outros servidores. Então ele vai servir só no caso de você utilizar dados em um único servidor, em uma única instância. Quando você tem um ambiente escalável, um ambiente já com alta disponibilidade, você não pode utilizar só volumes EBS. Aí existem outros
dois tipos de armazenamento dentro da nuvem da AWS. Um é o FSX. O FSX ele é um armazenamento compartilhado interno para servidores Windows dentro da nuvem da AWS. E também o EFS, que é o Elastic File System. O EFS ele é amplamente utilizado, inclusive quando você está trabalhando com containers, quando você precisa pegar dados e compartilhar entre várias instâncias, entre vários servidores. Então, sempre que você precisar compartilhar dados em vários servidores Linux, você vai usar o EFS. Beleza? Então agora você já sabe que não existe só servidor de arquivos compartilhados no modelo que você conhece em nuvem, e sim, na nuvem existem várias formas de armazenar arquivos, armazenar dados. Se você gostou desse vídeo e por acaso já utiliza alguns desses serviços em nuvem, não esquece de deixar aqui nos comentários desse vídeo. E se você quer saber melhor sobre algum deles, coloca também aqui e aí eu faço um vídeo para você específico falando melhor desses serviços. Uma coisa importante, sempre que você for usar a nuvem, a melhor coisa que você pode fazer é conhecer os serviços que a nuvem disponibiliza para você antes de você tentar colocar na nuvem o que você tem no seu ambiente local ou no seu ambiente virtualizado. A nuvem tem serviços prontos para a gente utilizar. Dessa forma, você não precisa ficar fazendo gambiarra e reinventando a roda, que é o que a gente vê a grande maioria das pessoas fazendo aí na hora de migrar uma solução para a nuvem. O que a grande maioria faz é gambiarra. Mas agora você já sabe que tem vários serviços que você pode utilizar para levar os seus arquivos para a nuvem. Fechou? É isso aí. Então, se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo. Valeu!